Juventude, conhecimento, música, entretenimento, doutrina, alegria, teatro e muito mais. YouCat Online Day. Esteja conectado. Geração Y, esta é a juventude do Papa. O meu lugar é o céu. Olha lá, é lá que eu quero morar. Olá, você que nos acompanha. Esse é o programa YouCat Online Day. Mais uma edição aqui. Sou eu, Leonardo Mesquita, da comunidade Canção Nova, com muitas surpresas para esse programa. Com o tema, sempre você sabe que o programa começa com duas perguntas do YouCat, claro. A primeira pergunta que iremos hoje partilhar é o artigo 295, o que é a consciência? E a segunda está aqui também, antes dela responder, está aqui a Nathalie, que veio aqui conosco apresentar esse programa. Meu nome é Nathalie, eu faço parte do grupo Jovens Sarados aqui da comunidade Canção Nova. E a segunda pergunta que nós vamos partilhar hoje é do artigo 302, como se age com justiça. E essas duas perguntas nós vamos partilhar mais no quadro Missão Y com o nosso convidado, que é o Padre Bosco. Ele vai vir aqui partilhar conosco sobre esse programa, sobre essas perguntas, neste programa, ok? E o programa está recheado com vários quadros, como Missão Y, que eu já acabei de falar, o quadro Jovens e Nações, que nós estamos com a nosso colega Daniel. Ei, Daniel, bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Leonardo, é isso mesmo. Nós estamos aqui com o programa YouCat Online Day. Você quer participar? Vai lá no Twitter ou no Facebook, @YouCat Online Day. Eu estou aqui esperando a sua interação, seu pedido de oração, sua sugestão e, claro, suas perguntas diante dos artigos que serão destacados aqui neste programa. Estou esperando a sua participação. Participe! Voltamos aqui então, obrigado, Daniel. Gente, e tem vários quadros, como também teremos também a presença do Movimento Escalada da paróquia Nosso Sagrado Coração de Jesus. São os nossos convidados aqui do Movimento Escalada. Também temos aqui o quadro Ponte da Misericórdia, onde nós rezamos pelos jovens que estão aqui presentes. E a você que nos acompanha, claro, sempre colocando a sua intenção, porque nós queremos que Deus alcance o seu coração e transforme a sua vida no Ponte da Misericórdia. Então, tudo isso no programa YouCat Online Day. Vocês estão vendo ali atrás, ali, ó? Ai, que lindo! Aquele grafite onde foi feito pelo Juba, que no último programa fez essa arte aí. Quero agradecer o Juba, você que está nos acompanhando, Juba. Obrigado pelo trabalho, pela doação aqui desse grafite, ok? Gente, e agora vamos começar partilhando a palavra. Eu vou pegar aqui a palavra, que vamos partilhar em Romanos, capítulo 6, versículo 12. Acompanhe aí. Sempre o programa começa com uma palavra para Deus nos conduzir, claro, nesse programa e na nossa vida. Todos os dias você deve pegar aí um versículo, abrir a Bíblia e meditar a palavra de Deus. E no programa YouCat Online Day também vamos fazer isso. Então vamos lá. Romanos capítulo 6, versículo 12, que diz assim: Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus apetites, nem ofereçais os vossos membros ao pecado como instrumentos do mal. Oferecei-vos a Deus como vivos, salvos da morte, para que vossos membros sejam instrumentos do bem a seu serviço. Palavras do Senhor, graças a Deus. E eu quero dizer para você, irmão, através dessa palavra, eu te chamo, vem cá, faça favor, câmera, o nosso câmera Cris aqui, que está segurando essa câmera. Quero partilhar para você, meu irmão, que é isso mesmo que a palavra diz. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus apetites. Sabe você aí naquela sua dificuldade,
naquela sua dificuldade que você tanto luta aí contra o pecado, na tentação da carne, naqueles momentos que você luta e cai. Não, você deve lutar contra isso, os apetites da carne. Porque nós sabemos, você jovem, nós sabemos, você menina, você rapaz, que nós caímos, ou você cai, nessa questão aí da carne, e você sabe qual é o pecado, você sabe qual o calcanhar de Aquiles aí, o seu calcanhar de Aquiles, que te pega aí. Então, eu digo para você, renuncie, lute contra, mesmo, seja aquele jovem de autenticidade na oração, de luta contra o pecado. Como diz o Paulo, como diz a palavra, jovem, vencestes o maligno. Essa palavra diz porque, se você quer, você vence o maligno, porque você tem força. Deus te dá essa força para vencer a tentação. Ok? Deus te abençoe. Fica aí com essa palavra. E voltamos aqui para o nosso quadro. O primeiro quadro qual que é, Gabi? Missão Y. Missão Y, que vamos chamar agora o Padre Bosco. Padre Bosco, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, aplausos Padre. aí, gente, para o Padre Bosco. Bem-vindo, Padre. Se apresente, por favor. Eu sou o Padre João Bosco, aqui da Arquidiocese de Aracaju, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Estou aqui com a turma do Escalada. Viemos participar com vocês deste programa. Gente, vamos aplaudir mais uma vez o Padre Bosco. Pode se sentar, Padre Bosco, fique à vontade. E aqui iniciamos esse primeiro quadro, Jovens Nações. E tem uma galera aí que saiu nas ruas, que você vai acompanhar agora. E aí, depois desse vídeo que você acompanhar, nós vamos partilhar com o Padre Bosco sobre essas perguntas que nós iniciamos o programa. Ok? Vamos lá. Missão Y. Então, galera, estamos aqui na Missão Y. Então, Márcio, o que é consciência para você? Consciência é algo que está ligado ao ser, ao bom senso da pessoa, agir de maneira correta, de acordo com a moral e respeitando o próximo. E aí, galera, estamos em mais uma Missão Y e nós estamos aqui com a Xislene e ela irá responder essas duas perguntas da nossa enquete. O que é consciência? Como se age com justiça? Para mim, consciência é quando você age com a razão, você não age com o coração, né? Porque se eu tenho um determinado assunto, vamos dizer, sobre o aborto, se eu agir com a razão, eu vou estar agindo com consciência, porque se eu, vamos dizer assim, se eu cometer o aborto, né, eu não vou estar agindo com a minha consciência, assim, com a razão, eu vou estar agindo com o coração, com a emoção, com o que os outros acham, com o que os outros pensam, não com que os meus ensinamentos, valores, o que a sociedade passa pra gente. Como se age com justiça? Acho que com justiça tem tudo a ver também com esse consenso. Você respeitar o limite ao que você pode chegar e... Voltando aqui, então você acompanhou a Missão Y com a Bruna, com o nosso outro irmãozinho aí que foi entrevistar a galerinha aí pelos points aí de Aracaju, ok? E agora vamos aqui partilhar com o Padre Bosco sobre esta questão aí, essas duas perguntas que é o artigo 295, o que é consciência, Padre? E artigo 302, como se age com justiça. O que o senhor achou primeiro? Os jovens que a gente entrevistou, que a gente olhou, Padre, que a gente assim partilhou, eles pensam que justiça é aquele tipo de justiça de fez um mal à minha mãe, fez um mal ao meu irmão ou meu amigo, e aí tem que fazer justiça. Não, tem que pagar na cadeia. Não é só essa justiça, né, Padre? Punição, né? Às vezes a gente vê a justiça a partir desse aspecto, mas não se trata disso. A justiça ela tem um sentido muito mais amplo,
a partir daquilo que nós compreendemos de dar ao outro aquilo que é o direito dele. A justiça significa a equidade, a igualdade, o respeito por aquilo que o outro tem direito. É claro que, num plano mais amplo, o próprio catecismo coloca para nós que a justiça não só toca o direito do outro, mas, para nós cristãos, toca o direito de Deus. Né? Aquilo que Jesus coloca no Evangelho: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nesse sentido, a justiça ela ganha um sentido mais amplo, ou pelo menos concreto, naquilo que diz respeito ao outro, ao respeito àquilo que o outro tem direito. Devolver aquilo que ele tem direito. Isso, é por isso que Jesus fala com relação a dar a César o que é de César, no sentido de devolução, porque como a comunidade naquela época usufruía dos benefícios que o imperador, apesar de toda a situação de submissão que eles viviam, mas tinha os benéceres do fato do imperador estar ali com eles, então era preciso dar a César o que é de César, pagar os impostos, para poder ter direito àquilo que lhes era dado. E o senhor observou ali que teve uma moça que falou que o aborto, né, sobre o aborto. Ela tocou na questão do tema do aborto. Ela falou sobre ela misturou um pouco a questão da acho que ela tocou quando ela falou em consciência. Ela falou sobre razão, sobre sentimento. Sim. Ela fez uma saladazinha um pouco ali de várias coisas ao mesmo tempo para falar sobre consciência. Né? Aí ela já tocou e já entrou por um outro assunto. Nesse sentido, aí entra a questão da consciência, não tanto no sentido em que ela colocou a consciência, em parte ela acertou, porque ela disse que se ela agisse ou cometesse um aborto, talvez não estivesse agindo de acordo com a consciência, mas estivesse agindo de acordo com a razão. Nesse sentido, ela está certa. Porque a consciência, particularmente a consciência bem formada, vai nos dizer que o aborto é um mal. E se você tem uma consciência formada e você sabe que o aborto é algo ruim, é algo mal, então você não pode agir em contradição com a sua consciência. Com a minha... correto. Nesse sentido. Com a minha consciência. Então, sua consciência lhe diz, o aborto não é correto, o aborto não é bom. Então, na realidade, quando eu cometo o aborto, nesse sentido, tendo uma consciência formada, e aí está digamos assim, a grande chave com relação à questão da consciência é justamente a formação. Né? A consciência vista a partir da interioridade, como aquele lugar recôndito, onde Deus, às vezes, fala com você, onde você sente a voz de Deus lhe dizendo, não é por aí que você deve ir. Então, é essa consciência também que, no caso, a consciência moral que o nosso catolicismo nos apresenta. Padre, e essa justiça, voltando, né, na justiça. Isso. A justiça por que a gente pensa sempre em leis, né? Justiça. Cumprir aquilo que, igual eu disse no início, fazer mal. Se você fez um mal para mim, você tem que pagar com justiça. Então, assim, e não importa o grau que é, tipo assim, eu posso vamos dizer assim, fez um mal, você tem que pagar até a última gota. Uhum. Mas isso mistura vingança com justiça? Isso. Não, porque a questão é justamente equilibrar a justiça com a misericórdia. Então, Jesus ele coloca muito claramente essa questão. Você deve agir com justiça, mas deve agir também com misericórdia. Você pune a pessoa, talvez, por aquilo que ela tenha feito de errado, seja para outra pessoa, ou seja, para a própria sociedade. Mas você não pode esquecer de agir com misericórdia, que é justamente a capacidade de perceber ou de analisar as situações que levaram a pessoa a agir daquela forma. Isso nos obriga a agir com misericórdia, ou seja, colocar-se no lugar do outro. Porque você não agiria com justiça se você não se coloca no lugar do outro. Aí é onde está o X da questão. Ok. Porque senão eu extrapolo aquilo que eu penso que é justiça. Isso, você acaba extrapolando. Eu porque não penso como eu deveria pensar, se eu estivesse no lugar daquela pessoa, eu não queria isso. Você não pensa, talvez você não esteja pensando como um ser humano, né? Aquilo que nos identifica, gente, enquanto seres humanos, a partir da própria capacidade que todos temos de cometer erros. É isso mesmo. Você paga por aquilo que você fez.
é justo que você pague, porque você causou dano a alguém ou à sociedade. Mas é preciso, ao mesmo tempo, saber que essa justiça, executar essa justiça com misericórdia, colocando-se no lugar do outro e compreendendo a sua posição. Havia um bispo que me contou uma historinha, uma vez ele dizia, para a gente entender mais ou menos o que significava esse agir com justiça, ele colocava, por exemplo, 2 crianças estão jogando no pátio da igreja, na área, ali na praça. Aí uma delas chuta a bola e, pô, acerta o vitral caríssimo que o padre mandou instalar. Aí, de repente, aí lá vem a mãe com o garoto falar com o padre, né? Aí, padre, me perdoe, meu filho não sabia o que estava fazendo. Aí o padre vai dizer para ela, muito bem, minha filha, eu perdoo realmente o que o seu filho fez. Sim. Mas vocês vão ter que pagar o vitral. Que a justiça seja feita. A justiça seja feita. Vocês comprometeram, estragaram o vitral que a comunidade construiu, que construiu, né, pagou, e de repente é destruído. A gente não pode esquecer dessa questão. Entendi, mas é legal que ele exerceu a misericórdia, mas tem que pagar. Tem que pagar. Eu lhe perdoo, não vou criar um caso por causa disso, mas vamos tentar resolver esse problema. E tem aqui uma frase, sempre no YouCat você encontra frases complementares do lado. E está aqui escrito assim, ó, a justiça sem misericórdia é insensível. A misericórdia sem a justiça é desonrosa. Isso aí, sabe quem que escreveu isso, gente? Foi em 1910 o teólogo evangélico, fundador da Casa de Saúde de Betel. Um nosso irmão, né, evangélico. Com certeza. Então é isso que o padre acabou de falar. A justiça sem misericórdia, ela é desonrosa. Porque é desonrosa e desumana também. Desumana. Porque você não se coloca no lugar do outro. Se você não fizer isso, como é que a gente pode, digamos assim, ter um acerto com relação àquilo que nós estamos colocando? E Jesus insiste muito nisso. Né? Não adianta você verificar a trave, o cisco que está no olho do teu irmão, se você esquece da trave que está no teu. Então é preciso sempre colocar-se no lugar do outro. É aquilo que Jesus sempre recomenda. Porque nós vamos agir, e é necessário sempre uma reação da nossa parte com qualquer situação que a gente enfrenta, mas é preciso sempre colocar-se no lugar do outro. Viu aí, gente? Esse é o recado. E qual é o recado que o senhor dá para essa juventude aí, padre, diante dessas 2 perguntas aí do YouCat? Bom, é preciso, como eu havia dito, formar a consciência, saber o que é certo e o que é errado. Hoje em dia há uma certa relatividade na nossa sociedade e às vezes o mal às vezes passa por bem. E é preciso a gente tomar muito cuidado, né? Então, a partir da própria iluminação que a palavra de Deus nos concede, através dessa abertura constante que a gente faz à ação do Espírito, a gente sempre pode ser iluminado a respeito daquilo que é bom e daquilo que não é bom. Que não é bom. Né? E sabendo, como é que diz, avaliar, né? Ser crítico daquilo que a própria sociedade nos apresenta como bem, que muitas vezes não é. Não é. Né? E agir com justiça, nesse sentido, nós aprendamos sempre que nós devemos colocar-nos no lugar do outro, para tentar justamente avaliar melhor a situação do outro. É aquela história que sempre se colocava, né? Sim. Se Jesus estivesse aqui, o que será que ele faria? Né? O que Jesus diria? Então, às vezes, nós não pensamos nisso. Né? Se Jesus pudesse avaliar essa situação, o que ele diria? E a gente procurar, a partir daquela inspiração que a palavra sempre nos oferece, que vai cair sempre num agir com misericórdia. Sim. Jesus sempre agiu com misericórdia, mas ele nunca esqueceu de chamar a atenção para aquilo que é o correto. Não deixar para trás aquilo que eu sei. Não, com certeza. Não é passar a mão na cabeça, é justamente compreender. É como um pai, né? Meu filho, eu te amo, mas vai ter que ficar de castigo. Vai ter que ficar de castigo. Aprender. Você vai cumprir a sua penazinha, tá bom? Papai ama você, que é uma beleza, mas não vou deixar você escapar dessa, não. Isso aí. Obrigado, viu, Padre Bosco? E nós, do programa YouCat Online Day, agradece a sua presença. A gente partilhou pouquinho, gente. Sabe por que a gente partilha pouco? Porque o resto você encontra aqui dentro. YouCat Online. YouCat. E também, esses conteúdos você encontra no YouCat Online Day, como esse programa aqui, com o Padre Bosco. Agora já veio o Padre Geofrésio, o Diácono Francisco. E já vou fazer a propaganda do próximo programa. Dia 31, com o Dom Henrique,
O nosso bispo auxiliar vai estar aqui no programa YouCat Online Day. Padre, muito obrigado. Obrigado a vocês agradeço o convite. Eu que agradeço o convite e vai ser um programa de peso com o Dom Henrique, então vai ser bom. É de peso já com vai o senhor. Vai ajudar na formação da consciência. É claro, falar a palavra de Deus, mas você bem lembra, né? O YouCat oferece, numa linguagem simples, essa possibilidade também de ajudar a formar melhor a nossa consciência. A nossa consciência cristã, particularmente. Amém. Deus Padre, abençoe. muito obrigado. Um abraço aqui. Aplausos para o Padre. Sua bênção. Deus abençoe. E continuando aqui o programa, com o Padre aqui voltando para o seu lugar. Gente, o programa ainda não acabou.